O livro do Etienne de La Boétie, que é um material panfletário, vamos dizer assim, eu digo panfletário porque é um material curto, mas ele tem uma essência, porque ele fala justamente do povo. Nós estamos falando aqui de uma França em meados do século XVI, é um jovem de 16, 18 anos, entre 16 e os 18 anos, porque esse livro vai ser lançado em 1548, ele escreve isso. É um cara que tem uma base, um jovem que tem uma base intelectual, vem de uma classe alta francesa, tem acesso à escolaridade, e ele faz uma reflexão após a derrota de um movimento popular pertinente à questão dos impostos e à submissão do povo à tirania de um rei. Ele não entende isso. E Etienne vai deixar claro que não há necessidade de um confronto, de uma guerra. Basta não seguir esse tirano. Mas Etienne coloca, é só não seguir, mas milhares seguem. Aquele que o oprime. Etienne deixa alguns pontos de interrogação pertinente a isso. Tem um trecho que ele diz o seguinte: não só perdeu a liberdade, mas ganhou a servidão. É incrível ver como o povo, quando é submetido, cai de repente num esquecimento tão profundo de sua liberdade que não consegue despertar para reconquistá-la. Serve tão bem e de tão bom grado que se diria ao vê-lo que não só perdeu a liberdade, mas ganhou a servidão. Tem um livro de filosofia, e aí eu entendo porque todos os governos, seja ele de direita ou de esquerda, massacram o curso de filosofia, história, sociologia. A gente tem que entender que no governo petista não houve um aumento das aulas de história e filosofia. Né? Por que será? Né? E tem um livro de uma petista, Marilene Chauí, Convite à Filosofia. Eu gosto muito dela no sentido da construção das ideias e tal, e ela traz. E eu tenho a certeza que nenhum professor de filosofia, pelo menos no período, durante 20 e poucos anos que eu lecionei, professores de filosofia, porque a minha área era de história, até porque eu nunca consegui fazer uma discussão sobre isso, apontou um texto o texto, né, da servidão voluntária do Etienne. E está no livro dela, O Discurso da Servidão. Ela fala o seguinte: Marilene Chauí, que é uma petista, um dos grandes nomes do PT, né? É dela a questão da classe média e tal, né? Ela fala que a classe média é uma abominação. Mas também é dela o discurso de que uma maioria não pode oprimir uma minoria e nem uma minoria pode oprimir uma maioria. A ideia da busca do equilíbrio. E ela diz o seguinte no seu livro, de filosofia, que isso aqui deveria ser trabalhado nos 3 últimos anos do ensino médio. E não é. Ela diz o seguinte: também na tradição libertária, encontra-se a obra de um jovem filósofo francês, Etienne de La Boétie, escrito no século XVI e tal, depois da derrota popular contra os exércitos e fiscais do rei. Né? Ela diz o seguinte: 2 são as respostas. Na primeira, La Boétie mostra que não é por medo que obedecemos à vontade de um só, aquela ideia da tirania, né? Mas porque desejamos a tirania. Vou repetir. Ela faz uma interpretação aqui. La Boétie mostra que não é por medo que obedecemos à vontade de um só, mas porque desejamos a tirania. Olha, isso serve tanto para os fanáticos bolsonaristas como os fanáticos petistas, tá? E aí ela segue: a sociedade é como uma imensa pirâmide de tiranetes que se esmagam uns aos outros, tá? A segunda resposta, porém, vai mais funda. La Boétie indaga de onde vem
o próprio desejo de tirania. E responde: do desejo de ter bens e riquezas, do desejo de ser proprietário. Mas indaga ele novamente de onde vem esse desejo de ter, de posse, e responde: do desprezo pela liberdade. Se desejássemos verdadeiramente a liberdade, jamais a trocaríamos pela posse de bens, que nos escravizam aos outros e nos submetem à vontade dos mais fortes e tiranos. Isso está num livro de filosofia, mas isso não é discutido. Então a pergunta de Etienne é: por que se submetem? Por que se submetem à tirania de um só? Quando eu falo do Partido dos Trabalhadores, eu falo dentro de uma leitura. A minha interpretação ela pode estar até equivocada, mas mesmo assim, o meu foco de análise são os próprios escritos do Partido dos Trabalhadores, que tem a sua importância na história do Brasil, não tenha dúvida, até porque é o partido que fala, de fato, da classe operária no seu momento de fundação, mas que depois, ao adentrar ao parlamento, esquece totalmente a sua própria origem, só vai utilizá-la quando houver a necessidade. O livro do Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, é um livro difícil, não é um livro fácil. Mas eu tiro aqui o seguinte, ele deixa a entender que o livro é Pedagogia do Oprimido, que todo oprimido tem uma tendência a ser um opressor. É uma ideia que ele passa aqui também. Ele faz toda uma defesa da classe oprimida, né? Evidente que a gente tem que analisar o Paulo Freire no seu momento histórico aqui. Nós estamos falando de meados do século passado. Mas tem uma realidade com o atual momento social e político do Brasil, sem dúvida nenhuma. Mas todo oprimido tem a tendência a ser opressor. Este livro aqui tem as maiores cabeças do Partido dos Trabalhadores, tá? A estratégia. Esse livro foi escrito em 98, tá? E o subtítulo é A Luta Política Além do Horizonte Visível. Aqui as principais cabeças, tá aqui, ó. Helena Abramo, José Disseu, José Genuíno, Marco Aurélio Garcia, Nilton Domingues, são várias cabeças do Partido dos Trabalhadores. Tá? Você também tem um outro que é de 91, esse livro, em 1991, o PT e o Marxismo. Quer dizer, sem a leitura de alguns documentos clássicos do Partido dos Trabalhadores, a gente não consegue ter uma visão do que é o PT e para onde ele vai. Lembrando que o Lula, ele já, antes de iniciar o seu discurso, ele esperou a presença do Haddad. Então o Haddad ele vai ter um peso muito grande no governo do Partido dos Trabalhadores, porque ele será a continuidade do lulopetismo. É evidente, ele vai ter uma posição bem maior do que ministro da Educação, talvez na Fazenda, não sei, porque ele também é economista, né? Enfim, já teve a sua experiência como prefeito, etc. Mas eu acredito que o Haddad ele vai ter uma posição extremamente importante porque ele está sendo preparado. Daí aquela ideia de que o PT trabalha um golpe em cima do Geraldo Alckmin, né? Provavelmente o acordo feito na ocasião, olha, a gente fica 4 anos e você vem mais 4, vai dar um golpe, Geraldo Alckmin vai ficar ali na geladeira, mas esperando o seu momento oportuno, porque não se sabe o que vai rolar os 2 primeiros anos do Lula, né? Com um Congresso forte. Mas o Lula é um cara habilidoso, tem uma Petrobras funcionando e um Correio e outras estatais que estão dando certo graças à intervenção do Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro ele pega uma Petrobras que estava dando prejuízo, transforma ela numa empresa de lucro e entrega para o petismo, que foi retirado através de manifestações como a de 2013, ele entrega novamente para o PT dando lucro. Então o PT tem um grande mensalão aí para atuar durante o período dele. Mas vamos saber o que vai acontecer. E aqui na cidade de Tapicídia da Serra, o PT reinou,
né? Provavelmente o ex-prefeito Jorge Costa vá disputar as eleições, porque o Zaratini teve grande influência no seu governo. Então, coloca em xeque também a candidatura do Ramon, né? Será o nome forte em 2024, eu não tenho dúvida nenhuma. O governo Nakano está num período de declínio. O único entrave entre prefeitura e Jorge Costa será Jones Donizete. Eu falo isso, o pessoal dele dá risada, né? Mas o meu intuito é a discussão do parlamento, da Câmara dos Vereadores. Eles é que façam a discussão no campo do executivo, né? O meu projeto de governo continua sendo discutido dentro de uma visão parlamentar e vamos ver o que acontece daqui para frente. Saudações e até breve.